Oh, glória a Deus. Nosso estudo hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7, que está na página 77 do nosso livro, Declaração de Fé. Já estudamos sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, as obras de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e hoje iniciamos o capítulo 7, para falar sobre a coroa da criação de Deus. O homem é a criação suprema de Deus. É a coroa da sua criação. E algo que tem que ficar muito claro para nós, quando se fala sobre o homem, é que nós fomos criados por Deus para um motivo, um objetivo e um princípio, que é para o louvor da sua glória. E o que é viver para o louvor da glória de Deus? É reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele existe, reconhecer que Ele é Deus, e que fora dele não há outro, e que nós só estamos onde estamos. O nosso coração só está batendo nesse momento, jogando o sangue para todos os lugares onde é necessário, porque existe um Deus que nos deu vida e que está cuidando de mim e de você. O nosso Deus não é um Deus que inicia algo e abandona. Não. Deus criou todas as coisas e todas as coisas precisam de Deus para que elas continuem funcionando. Amém? Deus não cria, Deus criou e pronto, saiu de cena. Não. Deus criou tudo que Ele criou e Ele continua, o que diz a Bíblia? Sustentando todas as coisas, inclusive a nossa vida. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que nos conduz a cada dia. Então hoje nós vamos aprender alguns princípios. Vamos falar sobre o homem e a composição do homem. Do que é que nós somos feitos. Nosso pastor tem falado tanto sobre isso. Alma, espírito, alma e corpo. Nós vamos ver isso hoje sobre a composição daquilo que Deus criou. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a expressão que nós falamos no início de cada cremos, ela é muito importante. Quando nós falamos que nós cremos, você acredita, então você tem que professar o que você acredita. Não adianta você dizer que você ama alguém e não ter expressão que demonstre que você ama alguém. Se Deus tivesse falado, olha, eu amei o mundo de tal maneira, ponto. E como que Deus amou o mundo? Não, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem ponto, tem uma vírgula. Que demonstrou o seu amor. Então nós precisamos crer, professar e mais do que isso, e ensinar às pessoas aquilo que nós temos tido o privilégio de receber de Deus. Muitas pessoas não compreendem ou não têm quem as ensinem a palavra de Deus. Então cremos, nós acreditamos, professamos o quê? Exteriorizamos o que nós cremos, com palavras, com atitudes, enfim, e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não. Nós cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E a Bíblia nos diz em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente pelas mãos de Deus, irmãos. O ser humano é criação de Deus. Atos 17:26 diz, e de uma só vez, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Que coisa linda!
Para nenhum outro ser, para nenhum outro momento da criação, quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, Deus disse isso. Para nós ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós fomos feitos, formados, criados à imagem e à semelhança de Deus, para que nós dominássemos, para que nós reconhecêssemos, para que nós contemplássemos, para que nós adorássemos a Deus pelo poder da sua criação. Não é o domínio simplesmente de exercer força, não. É o domínio de reconhecimento de que tudo que você vê aí é criação de Deus. Eu tenho o privilégio de manhã, quando eu vou pegar o ônibus para o trabalho, eu saio de casa às 6 horas da manhã e caminho mais ou menos 20 minutos até a transferência. E eu tenho o privilégio de ver os pássaros, aquele silêncio na rua, porque não tem carro ainda circulando, e os pássaros louvando o Criador, contemplando. Eu posso contemplar a obra da criação de Deus. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, não para que você domine de uma forma de força, de imposição de poder, não, para que você reconheça a sua criação e o adore como o Deus criador de todas as coisas. O criacionismo é a vertente que nós cremos quando se fala em criação. O que é criacionismo, irmãos? É a posição que se propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. Ninguém foi criado aqui por um acaso. Nosso Deus não criou nada por um acaso, sem destino, sem objetivo, sem um propósito. Não. O criacionismo prega, o criacionismo rege, e é isso que nós cremos, que o universo é resultado de um ato de um Deus que tinha intenção e sabia, e sabe, e sempre saberá o que ele fez. É assim que nós cremos. O criacionismo acredita que a origem do universo é resultado de um Criador intencional. E o que é interessante, que essa cosmovisão é quando você tem a visão ampla de um determinado assunto, a perspectiva como que você olha as coisas. Então essa cosmovisão qual? Do criacionismo é encarada com suspeita, presta atenção nisso, porque a comunidade científica que é incrédula considera uma proposta meramente religiosa e não como literal. Então os cientistas, a comunidade incrédula, os pesquisadores que tentam descobrir a origem, enfim, de onde veio e para onde vai, como se foi, essas pessoas incrédulas que não creem em Deus, consideram o criacionismo, aquilo que nós cremos, como uma mera religião, uma mera fé, um mero crer. Eles não acreditam na literalidade daquilo que Deus fez. Então precisamos prestar atenção nisso. Nós cremos e nunca podemos deixar de sair dessa vertente de que o Criador de todas as coisas é Deus. É lógico que nós cremos na criação pela fé. Alguém estava lá? Alguém viu? Não. Nós cremos pela fé, porque quanto mais nós cremos, mais Deus se revela. E quanto mais Deus se revela, mais nós cremos. Então é pela fé. Nós cremos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Não estamos vendo nada, mas cremos, porque Deus se demonstra. Deus se revela. A própria natureza revela a criação e o poder de Deus. Então a explicação religiosa, Hebreus 11:3, né, tem por base a fé. Enquanto que a explicação científica, obviamente, se fundamenta numa evidência empírica, numa evidência de experiências. Eles fazem experiências, mas nós acreditamos pela fé
de que Deus é o Criador de todas as coisas, foi Deus que formou o homem, foi Deus que nos deu vida e é Ele que sustenta a nossa história. Agora, tanto a fé, para nós que cremos, quanto para os cientistas que continuam com as suas experiências, essas duas propostas têm variações. Descobriu-se ao longo dos séculos, e está confirmado, que causas inteligentes de experiências detectáveis são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e complexidade da natureza. Isso é um termo, eu não sei se é um termo, eu nunca tinha ouvido isso, quando eu fui estudar, eu não sei se é um termo antigo, é um termo novo, isso é chamado de design inteligente. Então eles precisam de alguma coisa inteligentemente experimentada, detectada, para explicar a complexidade da natureza. Não tem como olhar para ele e querer entender. Eu não consigo entender que você planta uma sementinha desse tamaninho e nasce um pé gigante com frutos. A minha mente não comporta isso. A minha mente não comporta, por mais que a ciência explique do óvulo fecundando, a minha mente não comporta que é aquilo ali que nasce músculo, coração. Não, tem um Deus por trás, irmãos. Tem um Deus por trás disso, que está regendo, que é o dono da vida, e é Ele que nos criou. Só que o criacionismo e esse design inteligente estão interligados, mas eles não são a mesma coisa. Nós não precisamos de nenhuma experiência detectável, inteligente, para saber que Deus é o Criador. Nós cremos, nós acreditamos, e nós temos prova, pela sua palavra, de que Ele é o Criador de todas as coisas. Um dos mais termos que nós ouvimos, dentre outros, uns falam que extraterrestres vieram aqui na Terra, ainda mais agora que está em ascensão, que formou o homem, que veio aqui, que deixou o homem. Tem várias teorias, várias vertentes que tentam explicar a origem do ser humano, mas a que mais ouvimos falar é o famoso Charles Darwin, da teoria do evolucionismo, onde ele prega que nada teve uma origem como Deus, tudo foi se transformando de acordo com a sua espécie. Naturalmente. A vida veio naturalmente. As espécies se desenvolveram naturalmente. Tudo foi naturalmente. Então ele tem um livro famoso que chama A Origem das Espécies, e ele fala lá que ele formulou a teoria da evolução das espécies. Sua teoria é usada como base para os mecanismos genéticos e da biologia moderna. E o que anda junto com evolucionismo é o naturalismo, que é a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, e ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. O que nós precisamos ter convicção hoje à noite é que tudo isso não passa de mera teoria, que nunca pôde e nunca poderá ser confirmada. O evolucionismo, ele exclui Deus da criação. Amém? Exclui Deus. E nós não, nós incluímos 100% Deus na criação. A raça humana teve sua origem em Deus através de Adão, o primeiro homem formado por Deus. O ser humano foi criado no 6º dia, como a coroa de toda a criação, e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Recebeu a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase, façamos o homem, lá em Gênesis 1, 26, ela quer dizer, vamos fazer o ser humano. Aqui, como já vimos com o pastor Wesley, trata-se da Trindade no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criando o ser humano, criando todas as coisas. Então a palavra
a origem da palavra homem é Adão. Então, Adão, a origem é A-D-A-M, Adam, que aparece depois como nome próprio do primeiro homem, criado por Deus, que foi o Adão. Outra coisa importantíssima nos últimos dias, já falamos sobre isso, mas como quando se fala da criação, é importante que você mais uma vez frise isso no seu coração. O ser humano foi criado por Deus, macho e fêmea. Amém? Deus não criou mais ou menos. A criação de Deus é macho e fêmea. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Às vezes, irmão, a gente fala tão duramente sobre essa expressão de macho e fêmea. Porque a gente ouve. Vamos colocar, eu ouço, né? Já ouvi. Pessoas que acreditam na palavra e que se deixam por algum momento dúvida sobre esses conceitos novos que estão aparecendo por aí. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, que chama O Discípulo Radical. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou defendemos, ou não defendemos. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você está indo para o céu, ou para o inferno. Ou você adora a Deus, ou você está adorando o diabo. Não tem outro terceiro caminho. Só tem dois. Então é importante que você grave isso. Nada pode nos trazer dúvida a respeito disso. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E a união sempre será entre um homem e uma mulher. Deixará o seu marido, o seu pai, a sua mãe, e unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então Deus criou o homem e a mulher. Deus criou macho e fêmea. Somos criaturas criados pela mão do Todo-Poderoso. O homem trata-se de um ser inteligente. Tão inteligente que Adão deu nome a quem? Alguns animais? Todos. Deus nos capacitou de raciocínio. Deus nos criou inteligentes. E a Bíblia diz, Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, por este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Deus nos capacitou de inteligência. Vamos usar a inteligência para reconhecer a obra da sua criação. Vamos usar a nossa inteligência para cultivar as coisas espirituais, para trazer para dentro da nossa vida, do nosso coração, as coisas que Deus tem separado para nós. Deus nos fez a semelhança dele. Tiago 3,9 diz, os homens feitos à semelhança de Deus. Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória. Salmo 8, versículo 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha quantas coisas lindas Deus colocou dentro da obra máxima da sua criação. E infelizmente, ou a grande maioria, não reconhece-o como Criador. Vive a vida como se ele não existisse, vive a vida como se tudo vai acabar bem no final, tudo vai dar certo no final. Não reconhecem o poder da sua criação. Deus nos deu inteligência para isso, para que nós pudéssemos reconhecer
a sua grandeza e o seu poder. Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Eu chamo isso, uma concepção minha, uma definição minha, do maior amor de Deus para com o ser humano. Deus não programou pessoas para o adorar. Deus não criou robozinhos. Vocês vão ser criados para me adorar. Não. Deus nos criou, deixou o motivo pelo qual nós fomos criados, para o louvor da sua glória, nos deu os caminhos que nos levam ao seu coração, se praticarmos, nos deu os caminhos que nos afastam do seu coração, se praticarmos, mas nos deu o poder de decisão. O poder de decisão. Isso é amor, gente. O casamento entre um homem e uma mulher tem que existir isso. Sabia disso? Poder de decisão, de livre-arbítrio. Eu tenho um casal de amigos meus que eles fazem o seguinte. Vamos supor que eles têm um projeto no casamento deles. Um projeto que surgiu no coração da mulher, por exemplo. Aí ela vai até ele e expõe para ele: olha, eu estive pensando em fazer isso. Aí ele fala assim: isso ela me contando, tá? Eu acho que não vai dar certo isso. Sabe o que eles fazem? Eles vão orar até que Deus fale que é para fazer para os dois separadamente ou que não é para fazer. Livre-arbítrio. Não, se é um casamento que não tem, imagina, é o jeito, vai fazer assim, é do meu jeito. É assim que vai fazer e acabou. Não, livre-arbítrio. Deus nos respeita, porém, as nossas decisões trarão consequências. E elas estão escritas aqui. As consequências que virão sobre nós se nós não decidirmos pelas coisas de Deus. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Olha quantas árvores tinham. Quantas coisas boas Deus tem dado para mim e para você. E nós vamos às vezes querer mexer justo naquela que não pode. Quantas palavras nós temos de proferir todos os dias, palavras lindas, e às vezes escolhemos as palavras indevidas. Não tem futuro. Não procria. Acabou. Temporariamente. Perfeitamente. Sim. E semelhança. A única criação, a imagem e semelhança de Deus é o homem. Amém. Então, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o livre-arbítrio nós podemos usar. Deus nos capacitou com isso. Porém, o alerta para a minha vida e para a sua hoje à noite tem consequência nas coisas onde Deus não se agrada. Mediante a sua graça, essa escolha continua mesmo depois da queda do Éden. Então Deus nunca tirou isso do homem. Ele podia ter falado: olha, você errou, então agora você não vai decidir mais nada. Quem decide sou eu. Não é assim? Tem gente que tem chefes de empresa que te pede um relatório. Aí você vai lá:
Tudo errado. Agora quem vai fazer sou eu. Você não precisa mais fazer. Deus não podia ter feito isso? Errou, tira a decisão. Não sabe o que decidir, não. Até hoje, Deus nos concede pela sua graça, no tempo da graça em que vivemos hoje, o livre-arbítrio. A decisão de escolha é nossa. Agora, o que iremos escolher com as nossas escolhas, cada um sabe o que tem que escolher. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Israel teve a sua escolha quando foi chamado por Deus. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá o caminho que você tem que escolher. Escolhe, pois, a vida para quê? Para que tu vivas, tu e a tua semente, a tua família. Que amor é esse? Deus nos criou e nos deu a receita, o manual de sobrevivência, para que nós pudéssemos fazer as escolhas corretas, que agradam o seu coração. Josué 24:15, uma decisão que nós conhecemos, ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos escolher servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você olha aqui o texto, você vê que não eram poucas pessoas que estavam contra. Eram muitas pessoas. Quando os espias vão espiar a terra, é a maioria ou a minoria que acredita? É a minoria. Para não falar minoria, na verdade só 2. Livre-arbítrio. Agora, o grande ensinamento, irmãos, do livre-arbítrio para nós hoje aqui, quando se fala desse versículo de Josué e do que nós falamos sobre os espias, não importa quantos estão do outro lado contra, você não pode tirar os seus pés daquilo que você acredita. Porque a minoria às vezes vai com a maioria. Se todo mundo vai, eu também vou. Se todo mundo pode, eu também posso. Mas com ele não aconteceu nada, então eu vou também, é só uma noite, é só um trago, é só uma bebida. Então, irmãos, esses homens fizeram as suas escolhas, usaram o seu livre-arbítrio para decidirem por Deus contra uma multidão do outro lado enfurecida, ou desistindo, ou pedindo para eles desistirem. E o mundo de hoje não é diferente. A minha filha que passou por isso na escola, uma no meio de 30. Minha filha ia comer lanche no banheiro, porque ninguém queria ter amizade com ela. Por quê? Porque não fala de sexo, então não serve. Não vai na balada, então exclui. Só que está lá, uma serva de Deus, para a honra e glória dele, tem a semente, sabe o que quer, conversa comigo que eu fico bobo. Ela tem 17 anos, a cabeça que Deus deu para ela, de maturidade. Então, é contra a maioria. O livre-arbítrio, precisamos usá-lo, mesmo quando somos pressionados pela vida, acreditando que somos criaturas de Deus, e devemos a Ele o louvor, porque é para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Aleluia. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação de Deus. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Adão é o primeiro homem, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Glória a Deus por isso. Então, sobre o homem, precisamos entender que ele é criado, formado por Deus, capacitado com inteligência, capacitado com o livre-arbítrio, criado para o louvor da sua glória, criado à sua imagem, à sua semelhança, a coroa da sua criação. O homem é o motivo pelo qual Deus se despiu da sua glória, se fez como um de nós. Passou por tudo que nós passamos, diz a carta aos Hebreus, porém sem pecado, para que em momento oportuno Ele pudesse nos ajudar. A cruz foi por amor à minha e à sua vida, pela obra da sua criação. Glória a Deus. Agora vamos falar rapidamente sobre a constituição humana, do que o homem é formado. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, que compõe o corpo, e 2 imateriais, que compõem alma e espírito. Lucas 24, 39 fala sobre Jesus: vede as minhas mãos e os meus pés, corpo, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Enquanto ele estava na terra, ele tinha corpo, alma e espírito. João 12, 27 diz: agora a minha alma está perturbada. Palavras de Jesus. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim, e esta é a hora. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então o homem é chamada a doutrina da tricotomia. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Amém? O espírito é o que nos comunica com Deus. A alma, o centro das nossas emoções. Quando o espírito está em comunhão com Deus, a alma é mais fácil de ser administrada. E consequentemente, espírito com Deus, alma administrada, o nosso corpo, que é o nosso transporte, que é o que vai executar as coisas, também estará sujeito ao poder e à obediência de Deus. Então, corpo, alma e espírito, nós precisamos ter intimidade com Deus. O nosso espírito precisa testificar com o espírito que somos filhos de Deus, criaturas de Deus, criados por Deus para o louvor da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16 e do 3, 1 ao 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que administram a sua vida, preenchendo a sua vida com coisas que não as fazem crescer espiritualmente. Não tem como. Quando a gente explica sobre dízimo e oferta, por exemplo, quando o nosso pastor fala aqui as experiências dele, os testemunhos dele, o que a Bíblia diz a respeito disso, muitas pessoas ou não entendem ou não querem entender porque estão na carne, não são espirituais. Não entende a dimensão disso no reino espiritual. Então Paulo diz: olha, não posso falar para vocês como espiritual, porque vocês não compreendem as coisas espirituais, porque estão na carne, estão com os seus desejos
contaminados. Termo que literalmente quer dizer pertencente à alma. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Então, por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E também as passagens chamadas do homem exterior, uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e de alma. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. Temos visto isso, Deus nos renovando, nos fortalecendo, a sua misericórdia se renova a cada manhã, e esta é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Você é criatura de Deus, você foi criado por Deus, corpo, alma e espírito. E o segredo é que o nosso espírito esteja em comunhão, em intimidade com Deus, em uma vida plena com Deus, para que as nossas emoções sejam vencidas na carne, vencidas no pecado, e o nosso corpo continue sendo habitado, porque ele é o templo do Espírito Santo. Eu quero ler algo que eu recebi hoje. Eu não sou muito de ler coisas extensas, não gosto de ler. Eu leio o começo, eu ver que já não interessou, eu não vou até o fim. Mas eu recebi algo interessante hoje, se tratando de nós como ser humano, como homem. Eu queria ler para você, não é longo não, tá? Mas ele tem uma mensagem muito bonita para nós, que diz o seguinte: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Então o milho está no saquinho, se ele ficar no saquinho ele vai ser milho para sempre. Então, comparando, assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, perder um pai, uma mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Mas pode ser um fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Nem pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que já delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Amém? Então nós, como homem, como criaturas de Deus, às vezes
nos falado, nos oferecido um evangelho que você vai se converter e tudo vai ficar bom, tudo vai acabar o sofrimento. Não. Existem as provas, as dificuldades. Umas, infelizmente, nós entramos. Nós sabemos diferenciar as que nós entramos e as que Deus nos permitiu entrar para que fôssemos provados. Agora, a decisão dentro da panela é nossa. Resista. Como? Como Josué. Vocês querem ir? Vão. Mas eu e a minha casa sabemos em quem nós temos crido. O que eu quero deixar para a minha vida e para você hoje à noite é isso. A criação de Deus não foi feita com fraqueza. Ninguém cria algo para ser destruído. Ninguém cria algo para ser acabado. Não. Deus nos criou com capacidade de vencedores. Deus nos criou com capacidade de vencer. O problema é onde estamos buscando os recursos para a vitória. Aonde que estamos nos fortalecendo? Por maior que a temperatura seja da nossa vida, vai chegar um momento que Deus vai transformar o milho em uma pipoca. E é isso que nós esperamos dele. Guardando as devidas proporções da alegoria, só para que você entenda. Deus tem grandes coisas para aquilo que ele criou. Para aquilo que permanece na sua presença. E é assim que nós cremos. Nós somos formados. Não foi Big Bang, não foi evolucionismo, não foi nada outra coisa. Nós fomos formados, criados e soprados em nós o sopro divino que nos deu vida para que essa vida retribuísse para o louvor da sua glória. Nos deu inteligência e livre-arbítrio. Para isso, irmãos, usemos isso, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele está no controle. Não importa por mais quente que a situação esteja, Deus está no comando da nossa vida, da nossa história e de tudo aquilo que nós, porventura, venhamos a atravessar. Amém? Pela internet, 2 pessoas se decidiram por Jesus no dia de hoje. Marcos Antônio Lopes Oliveira, Cariacicá do Espírito Santo, e Oswaldo Cândido dos Santos, 56 anos, Goiânia, estado de Goiás. Vamos orar por essas vidas, incluindo a nossa vida, que não é fácil, irmãos. Nós sabemos que não é fácil, mas Ele está conosco. Ele nos dá as estratégias. Nem todo dia é dia de alegria. Tem dia que a gente vai ficar triste e Deus nos entende. O problema não é ficar triste, é pecar na tristeza. Esse é o problema. A tristeza faz parte. Os dias que a gente olha e fala, meu Deus, como é que vai acabar esse dia? São dias difíceis. São dias de afunilamento. São dias do toque da última trombeta. Evangelho só de coroa não é evangelho. Evangelho tem que ter cruz. Amém. O símbolo do evangelho é a cruz. É o sacrifício dele por nós. Amém? Vamos orar. Curva a tua cabeça. Enquanto Moisés se prepara para adorar o Senhor, e após essa oração você tem o privilégio de entregar o seu dízimo e a sua oferta que você trouxe à casa do tesouro. Pai, obrigado, Deus, porque as nossas palavras são as tuas palavras. De nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor tem nos dado graça, tanto para ensinar quanto para aprender. Mas o que nós queremos do Senhor hoje à noite, a ajuda do Espírito Santo, é quando descermos as escadas desse templo, diante das realidades de cada um de nós aqui no santuário, aqueles que nos acompanharam pela internet. Lá fora, Senhor, precisamos continuar crendo que somos a obra da sua criação, somos a tua imagem e semelhança, o Senhor nos ama, nos guarda, nos protege, somos a coroa da sua criação e estamos vivos para o louvor da sua glória. Aleluia! Nos faz enxergar mais o poder da sua criação. Oh, aleluia! Contemplar mais as maravilhas daquilo que o Senhor faz. Louvado seja o teu nome, Pai. E diante das circunstâncias do nosso dia a dia,
dias difíceis, possamos sempre dizer como aqueles dois homens, Josué e Caleb: se Deus disse que a terra é nossa, não importa quem está do outro lado, entramos e a possuamos. Ou como Josué mais para frente: eu e a minha casa não iremos sair da presença do Senhor, eu e a minha casa não retrocederemos, continuaremos adorando e exaltando o nome daquele que nos criou. Nos faz tão somente reconhecer a cada dia e te agradecer por tão grande criação que o Senhor fez para cada um de nós, Pai. Obrigado por cada vida que se dispôs a ouvir a Tua voz hoje à noite, aqui no santuário e pela internet. Recebe o nosso louvor agora, juntamente com o Teu servo, um louvor de gratidão. Recebe os dízimos e as ofertas que o Teu povo trouxe para que a Tua casa seja sustentada. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.